Bom dia, meus irmãos. No dia de hoje nós iremos refletir no livro de Obadias, um profeta menor, um livro curto, mas que traz grandes lições para nós. E a minha pergunta é: o que se sabe sobre Obadias antes que nós reflitamos nele? Na verdade, nós sabemos muito pouco sobre Obadias. E tem-se dúvidas sobre quando ele foi escrito, pois existem vários outros Obadias no Velho Testamento. E foi escrito, não se sabe exato quando, porque existem dois episódios da história de Israel que narram invasões ao seu território e a crueldade e o oportunismo do povo de Edom. Então, os edomitas eram o povo de Edom e eles invadem Israel em duas circunstâncias, e há dúvidas em quais delas Obadias escreveu, mas fato é que Obadias significa servo de Deus. E hoje nós falaremos sobre a sua profecia contra o povo de Edom. Os edomitas eram descendentes de Esaú. E Esaú era o irmão de Jacó, lá que está escrito em Gênesis, quando fala de Abraão, Isaque e Jacó. Esaú era irmão de Jacó, filho de Isaque, e Esaú teve a sua bênção roubada lá em Gênesis 27. E desde então, Esaú passa a odiar Jacó. Eles se reconciliaram lá em Gênesis 33, mas até pelas palavras de Isaque, o pai deles, de que Esaú serviria a Jacó, a relação entre eles nunca foi boa. No contexto de Obadias, Edom tinha invadido Israel com outros povos. Foi vil, sentiu prazer na destruição de Israel, na calamidade que o povo estava sentindo, levou os bens, matou israelitas. Edom aqui não teve nenhuma compaixão de um povo que era irmão dele. Afinal, eles tinham raízes comuns. Isaac. Na verdade, aqui nós temos uma mostra do oportunismo, do impulso por se dar bem de Edom. Nós vemos aqui um objetivo de viver o momento, extrair as benesses daquele momento sem pensar no que poderia acontecer no futuro. E dessa situação toda eu tiro algumas lições importantes. A primeira é que os grandes problemas que nós vivemos geralmente têm raízes em situações pequenas. Esse impulso pela oportunidade rápida, pelos prazeres deste mundo, não começou ali naquele momento em que Israel foi invadido, mas Esaú já demonstrava isso desde que era jovem lá com Jacó. Lembre-se que lá em Gênesis, no capítulo 25, ele estava com fome e ele vende a primogenitura dele por um prato de lentilhas para o seu irmão, simplesmente para sanar a sua fome daquele momento. E com isso ele perde toda a primogenitura, a bênção eterna que ele teria de estar ali na Abraão, Isaque e seria Esaú. Mas por esse momento ele vende a primogenitura e vira Abraão, Isaque e Jacó. Se esses problemas fossem tratados no contexto familiar, coisas pequenas, certamente nós aqui não teríamos uma guerra entre nações. A segunda lição que eu gostaria de deixar é que o Senhor não está ausente no momento do sofrimento. O livro de Obadias aqui, quando a gente lê, diz assim, o início do versículo 1 diz assim: assim diz o Senhor Deus. Para alguém dizer alguma coisa, ela precisa ter algum conhecimento, ela precisa estar ciente do que está acontecendo. E Deus aqui não estava ausente do sofrimento do povo de Israel, da maldade, do oportunismo e dos impulsos de Edom. Deus estava observando tudo. E quando ele, assim diz o Senhor Deus,
Deus está trazendo uma profecia sobre aquilo que ele já conhece no contexto de Israel e de Edom. A terceira lição que eu queria deixar é que esse Deus que não se ausenta, que tudo conhece, ele restaurará, ele instaurará um reino de justiça. A esperança dos judeus era pela restauração das fronteiras de país e do trono de Davi. Mas Deus está preparando algo muito maior, que muitas vezes eles nem tinham a ciência disso. Apenas os profetas falavam, mas o povo não tinha a total compreensão. O versículo 15 diz que porque o dia do Senhor está prestes a vir. Obadias também termina o seu texto lá no versículo 21, e o reino será do Senhor. O reino de Deus já está entre nós. Jesus, a descendência de Davi, já é o rei. Que a lembrança que o reinado de Jesus, descendente de Davi, e que irá julgar todas as mazelas desse mundo, nos encha de esperança no dia de hoje. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fique com Ele, confie nele, porque Ele está conosco. Um abraço.